na minha opinião, estamos muito próximos do fundo, se já não chegamos no fundo, não só do Bitcoin como das altcoins. Eles só vendem quando o preço está subindo. Por quê? Porque eles precisam da liquidez. Chegou na quebra da FTX foi quando aconteceu as piores notícias, né? E aí o que aconteceu? Explodiu de compra. E quando que foi que eles começaram a vender? Em 28 mil dólares. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico. Meu nome é Henrico Vidal e hoje a gente vai falar sobre uma das coisas mais importantes para você que investe em criptomoedas. Para onde está indo o fluxo de dinheiro que entra ou sai desse mercado? Por que isso é importante? Porque se você sabe quais são os passos que os grandes estão fazendo para que eles consigam ter os lucros que eles têm nesse ciclo como um todo, você consegue basicamente se basear nessas informações que eu vou mostrar para vocês, para saber exatamente o que eles estão fazendo no momento exato que a gente está agora. Porque como você viu, tudo despencou e agora a gente precisa saber, será que vai continuar subindo ou será que agora acabou de vez? Então já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilha para todo mundo que tem criptomoedas, porque é muito importante isso que eu vou falar. Antes de tudo, eu tenho um presente para você, 100 dólares no pacote de iniciantes lá na CoinEx. O que você vai ter que fazer? Você vem aqui embaixo, eu vou ter o link para você fazer o seu cadastro na CoinEx. E aqui você criando a sua conta na CoinEx, você consegue ter 20% de todas as suas taxas direto na sua conta de novo em USDT e participar também do pacote de iniciantes, que são 100 USDT. Tudo bem? Então faz aqui sua conta com o meu link que você não vai se arrepender e é por tempo limitadíssimo. Então corre, porque senão não vai dar tempo. Primeira coisa que a gente vai falar é essa queda gigantesca que aconteceu no Bitcoin nesses últimos 2 dias. Foi um negócio sinistro, né? Muita gente está simplesmente cagada, né? Olha aqui, ó, 10%. E desde o topo, no caso, fazem mais de 20%. E por que isso aqui é importante? Porque começam as narrativas, né? Ah, será que vai cair mais? Será que agora é bear market? Será que não vai subir mais e tudo? Aí você vem nas notícias, né? Bitcoin entra em mercado de baixa técnica enquanto o preço do Bitcoin cai 20% em relação à máxima histórica. Então, olha que engraçado como é que acontece, né, as coisas. Começam as narrativas de baixa, começam as coisas a aparecerem nos momentos exatos que precisam aparecer. E isso é um motivo muito simples, liquidez dos grandes. Os grandes precisam de gente querendo vender no momento errado para eles comprarem no momento certo e precisa de gente querendo comprar no momento errado para eles venderem no momento certo. Então isso tudo é como esse mercado funciona. E no último vídeo, inclusive, eu explico exatamente essa parte dessa manipulação. Só que muita gente não entendeu, né? Mas tudo bem, eu já estou acostumado. A questão toda é, o Bitcoin caindo ou andando de lado, o que os grandes estão fazendo, né? Quando a gente olha para o número de carteiras com mais de 10 bitcoins, ou seja, essas pessoas têm 10 unidades de Bitcoin pelo menos dentro da sua carteira ou mais, o que a gente consegue ver através da história, né? Se a gente for pegar o último ciclo aqui, ó, o ciclo de 2020, o que a gente enxerga? Primeira coisa que a gente vê é o número de carteiras simplesmente explodindo desses fundos aqui, tá? De mais ou menos 147 mil carteiras, saindo desses fundos no exato fundo de 2018, quando o Bitcoin estava próximo dos 4 mil dólares, aqui, ó, 3.900 e pouco. Ele caiu até seu fundo ali em 3 mil dólares, né? Mais ou menos, ó, 3.100 por aí. E aí, o que aconteceu nesse período onde aconteceu o fundo? As carteiras começaram a explodir, ou seja, os grandes estavam acumulando. Ah, Henrico, mas só 10 bitcoins é pouco para que você fale grande. Quem tem muita grana no mercado, coloca em várias outras carteiras, não coloca em uma só, bilhões e bilhões e bilhões de dólares, entendeu? Porque esse gráfico aqui ele mostra de 10 para cima. Então, é basicamente 150 mil carteiras, por exemplo, que tem 10 ou mais bitcoins. Só que os grandes também diversificam em várias carteiras, por isso que é tão importante a gente ter essa noção, porque isso aqui não funciona com qualquer moeda, muito menos com qualquer número de moedas
em carteiras, tá? O que eu achei que funciona melhor é com 10 unidades, porque assim a gente consegue ver nitidamente como é que está acontecendo esse carregamento nessas carteiras ou saída. Então o que acontece? No fundo, eles compraram, aí quando começou a subir, o que eles começaram a fazer? Retirar lucros. Você vê aqui o número de carteiras andando de lado, ou seja, basicamente algumas estavam vendendo, outras estavam comprando, e aí vai fazendo isso, basicamente. E aí quando acha esse topo aqui, é quando eles terminam de vender, ó. Terminam de vender de vez. E aí, desde então, desde esse ponto, que foi o topo local do mercado em 2019, teve toda a queda até março de 2020, que veio tudo aquilo no planeta e teve aquela queda gigante. O que aconteceu nesse período? O número de carteiras também explodiu. Aqui, ele deu uma sacudida boa, né? E inclusive aconteceu tudo isso aqui por conta de narrativas também, várias outras coisas que estavam acontecendo naquela época. Porém, o que a gente percebe? Que se mantém nesse canal aqui, né? Entre 151 mil carteiras e 155 mil carteiras, né? Então, basicamente aí pouco, entre aspas, em relação ao todo, né? Que é um canal onde todo esse momento aqui é de acumulação dos grandes também, ou só simplesmente esperando ou vendendo um pouco, retirando lucros para reacumular mais, etc. E aí a gente vê isso aqui acontecendo. E aí o que acontece quando o preço começa a subir? Desde o momento aqui exato de 17 mil dólares no Bitcoin em 2020, eles começaram a vender. Porque a gente vê o número de carteiras simplesmente caindo e caindo e caindo, enquanto o preço sobe. E olha que interessante, né? Toda essa queda foi basicamente venda dos grandes até chegar aqui, final de 2020 para 2021. Né? A gente vê aqui, ó, final de 2020, aí começa 2021, e aí 2021 foi basicamente de venda. Olha que interessante, né? O número de carteiras derretendo até chegar onde? Nesses fundos. Onde ele fez aqui basicamente andando de lado, né? Que é compatível com esse início desse ciclo. E aí você vê que isso daqui, na verdade, foi uma distribuição, assim como aqui. Né? Você vê que foi bem quando eles começaram a vender forte aqui de vez. E aí o que aconteceu novamente? Né? Quando a gente vem mais para frente, o que a gente enxerga também? A gente enxerga aqui, né, todo o bear market e quando que eles vão voltar a comprar ao ponto de sair desses níveis aqui de baixo para simplesmente voltar a subir. Nessa queda aqui, essa última queda até os 20 foi quando eles começaram a comprar. E eles começaram a comprar bastante, só que onde eles compraram mais mesmo foi na quebra da FTX, aqui em novembro de 2022. Você vê que, beleza, caiu até os 20, enquanto o Bitcoin andava de lado entre 20 e 19, por ali, eles estavam acumulando, ao ponto de sair desse canal bem aqui, que é exatamente o que a gente viu aqui, né? A partir do momento que começou a sair desse canal, foi o fundo do bear market de fato, assim como aqui. Saiu desse canal todo aqui, foi o fundo de fato, que o fundo foi tudo isso daqui, né, do Bitcoin. E aí, compraram, chegou na quebra da FTX, foi quando aconteceu as piores notícias, né? E aí, o que aconteceu? Explodiu de compra, explodiu. Olha aqui, ó, tanto de carteira nova com mais de 10 Bitcoins, né? Então, assim, aumentou muito o número de carteiras com mais de 10 Bitcoins. E aí aqui tudo foi o fundo, enquanto eles compraram a maior parte. E desde então, o que aconteceu? O preço foi subindo, só que eles foram comprando lentamente. Eles não compraram com a mesma velocidade que eles compraram aqui, mas eles foram comprando lentamente. E quando que foi que eles começaram a vender? Em 28 mil dólares. A partir dos 28 mil dólares eles já começaram a vender. Por quê? Aqui eles compraram a 15, 16... Então, 28, 30 mil dólares, eles já fizeram 100% do seu investimento. E aí entra outro aprendizado que a gente tem com os grandes, que é o quê? Retirar metade no dobro. Retira o seu lucro, retira o seu risco do mercado e deixa só lucro rodando, porque dessa forma você não vai ficar desesperado a cada queda que acontece. Eu já fiz isso.
Eu faço isso com os meus investimentos, eu ensino isso pra galera que tá dentro do treinamento Cripto Rico. E assim, tem o pessoal que é um pouco mais ganancioso, que é um pouco, nem ganancioso, mas um pouco mais arriscado, que quer deixar mais. Eu mesmo, por exemplo, uma parte da minha carteira, eu deixei lá e não tem problema nenhum, mas entenda o jogo para você não ficar desesperado nas quedas, tá? E aí o que acontece? Desde esse momento, eles começaram a vender. E foi exatamente o momento onde as pessoas estavam ainda gritando por 12 mil no Bitcoin. E foi exatamente o momento onde eles começaram a vender, porque começou a subir de fato. E aí subiu, até aqui março de 2024, que foi quando eles venderam a grande parte do que eles têm até hoje. E aí bem aqui começou a andar de lado o preço do Bitcoin e as carteiras. E olha só que interessante, andou de lado, e o Bitcoin deu uma caída. Na última capitulação, eles compraram. Olha só como é que sobe aqui, eles compraram. E aí, quando o Bitcoin faz o seu fundo de fato e volta a subir forte, eles começam a vender de novo. Vende, até chegar no topo. Chegou nesse topo aqui, toda essa andação de lado aqui, eles compraram. Olha aqui, ó. Eles estão comprando desde novembro. Comprando. Isso significa que vai explodir de vez, vai continuar subindo para sempre? Não. Por quê? Porque isso daqui, muitas vezes, é para segurar o preço onde ele está. Para que as pessoas não fiquem desesperadas de vez e vendam de vez, entendeu? Só que elas vão vendendo, esperando um pouco mais baixo, aí vê que sobe, compra de novo. Então, até mesmo as pessoas que estão desesperadas ajudam na liquidez para manter o preço a esse ponto, por causa da própria oferta e demanda. E aí, o que vai acontecer, na minha opinião? Esse gráfico azul aqui que eu estou mostrando para vocês, do número de carteiras de Bitcoin com mais de 10 Bitcoins nelas, eu ainda acredito que ele tem que chegar até esses níveis aqui de baixo. Tá? Em 148 mil, por aqui. Ele está a 152. Então, muitas vezes, aqui, ó, por exemplo, chegou a 145. Então, ainda tem muita gente para vender Bitcoin. E por que isso é uma coisa boa? Porque, como a gente já viu, eles só vendem quando o preço está subindo. Por quê? Porque eles precisam da liquidez. A liquidez das pessoas querendo comprar porque está subindo é o motivo perfeito deles quererem vender porque está subindo também. Porque as pessoas estão dispostas a comprar cada vez mais caro. Nesse momento de agora, as pessoas querem um número mágico. E aí já surgiu os números mágicos na mídia, já surgiu em vídeo de YouTube, etc. Falando o quê? Ah não, vai chegar a 70 mil. Ah não, vai chegar a número tal. Então, tipo, quando essas pessoas têm esses números na cabeça, elas vendem aqui esperando mais baixo. Só que quando sobe, elas compram de novo. E aí fica nesse maluquice. Mas, na minha opinião, estamos muito próximos do fundo, se já não chegamos no fundo, não só do Bitcoin como das altcoins, tá? Então eu ainda acredito em uma nova alta histórica do Bitcoin nesse ano e também ainda acredito numa altcoin season de respeito que a gente não teve até agora. Se você quiser realmente dar esse passo a mais e entender tudo isso que eu falei para vocês muito mais a fundo, eu te convido para o treinamento Cripto Rico. No treinamento Cripto Rico eu entro ao vivo todas as quartas-feiras com os meus alunos para dar um panorama geral do mercado e dar uma mentoria de fato para vocês entenderem o que está acontecendo agora e daqui para frente. Não só isso, como tem um treinamento gravado do absoluto zero até o mais avançado. Se você não souber nada de criptomoedas, você vai conseguir se guiar através dele até o momento que a gente está agora. E também tem o grupo de network, onde a gente conversa todos os dias sobre criptomoedas. Eu passo atualizações de mercado lá e a gente conversa sobre projetos, conversa sobre moedas, conversa sobre várias estratégias diferentes e também tem muita coisa legal lá, beleza? Então, te espero lá dentro, tamo junto demais e até a próxima.